Depois de 17 anos de casamento, ele simplesmente disse que estava acabado e queria o divórcio. Assinei em silêncio e fui embora. Meses depois, ele deu uma festa enorme para anunciar seu noivado com a secretária, na mesma praia que um dia amamos. Cheguei com um sorriso tranquilo e um envelope nas mãos. O testamento de seu pai era claro. Se a divorciasse, perderia toda a fortuna. O silêncio da multidão foi quebrado pelo grito da noiva. Eu estava na beira da praia de Jurerê, em Florianópolis, observando 200 convidados celebrarem o noivado do meu ex-marido com a secretária dele. A mesma faixa de areia onde Vinícius e eu trocamos votos 17 anos antes, agora servia de palco para o novo começo dele com a Olívia Dourado. O envelope pardo na minha mão continha um único documento. A cópia do testamento do Sr. Antunes, que Vinícius nunca se deu ao trabalho de ler. Dentro dele, uma cláusula que lhe custaria 60 milhões de reais. Ele só ainda não sabia disso. Ajustei meus óculos de sol e comecei a caminhar em direção aos gazebos brancos, meus saltos afundando na areia a cada passo. Mas eu deveria explicar como cheguei até aqui, nesta praia, com o poder de destruir tudo o que Vinícius valorizava. 3 meses antes dos papéis do divórcio, antes de eu saber sobre Olívia, eu ainda interpretava o papel de esposa perfeita. Nossas vidas funcionavam em horários invisíveis, que eu havia memorizado como se fossem versículos. Quintas-feiras à noite significavam jantar de salmão às 7h30, em ponto. Vinícius entraria pela porta às 7h15, dando a si mesmo tempo suficiente para tirar o terno e escanear seus e-mails antes de se sentar à mesa. Naquela quinta-feira em particular, a última que compartilharíamos como um casal, embora eu não soubesse disso na época, percebi o perfume novo dele antes de ouvir seus passos. Durante 15 anos, ele usou a mesma fragrância amadeirada que eu havia lhe comprado. De repente, 3 meses atrás, ele havia trocado por algo mais forte. Algo que anunciava a sua presença em vez de a complementar. Cheiro bom, ele disse sobre o jantar, já olhando o celular. Uma mensagem o fez sorrir levemente antes que ele se controlasse e voltasse ao seu habitual semblante de indiferença profissional. Eu havia passado a tarde inteira me preparando para o gala da Fundação Teixeira, o principal evento de caridade do nosso escritório de advocacia. 3 horas ao telefone com fornecedores, mais 2 horas revisando a lista de convidados para manter os sócios rivais separados. 40 minutos memorizando os nomes dos cônjuges e filhos dos novos advogados. Vinícius apareceria no último minuto, faria um discurso que eu o ajudara a escrever e aceitaria os elogios por um evento no qual ele mal havia pensado. Você se lembrou que a filha da senhora Teixeira acabou de entrar na faculdade de medicina? Perguntei, colocando o copo de água dele a exatamente 4 dedos do prato, da maneira que ele preferia. Cheguei em casa, ele respondeu, sem tirar os olhos da tela. 6 meses antes, ele teria feito uma anotação mental, teria perguntado em qual faculdade de medicina e teria preparado uma congratulação para quando visse a senhora Teixeira. Essas relações, cuidadosamente mantidas, haviam elevado sua carreira de advogado júnior a sócio sênior. Agora, pareciam estar abaixo de sua atenção. Os sinais de alerta começaram pequenos. Primeiro veio a matrícula na academia. Vinícius havia passado o nosso casamento inteiro zombando dos homens que perdiam horas de trabalho para se exercitar. De repente, ele estava saindo de casa às 5h30 da manhã para treinar. Contratou um personal trainer de 28 anos, chamado Breno, que lhe enviava mensagens com frases motivacionais que o faziam sorrir para o celular. Os ternos dele ficavam mais justos nos ombros. Ele começou a se olhar em cada espelho que passávamos. Depois vieram as viagens a trabalho que não batiam com seus casos. A nota fiscal do restaurante Fazano que caiu do bolso dele quando ele supostamente havia estado em uma reunião de sócios. As cobranças inexplicáveis em joalherias no extrato do nosso cartão de crédito. Cada peça de evidência parecia um pedaço de quebra-cabeça solitário, sem que eu soubesse a qual imagem pertencia. O Sr. Antunes, pai de Vinícius, percebeu antes de mim. Desenvolvemos uma amizade inesperada ao longo dos anos, nascida da negligência de Vinícius para com nós dois.
Começou quando Vinícius esqueceu nosso almoço de aniversário, me deixando sozinha em um restaurante por 1 hora. O Sr. Antunes entrou para sua própria reunião de almoço, me viu ali e seu rosto se contorceu com a vergonha do filho. Deixe-me ao menos pagar seu almoço, ele disse, deslizando para a cadeira vazia de Vinícius. Embora eu não possa compensar a falta de consideração do meu filho. Aquele almoço se transformou em um café na semana seguinte, depois em reuniões regulares nas quintas-feiras, em uma cafeteria tranquila perto de seu escritório. O Sr. Antunes era tudo o que Vinícius não era. Atencioso, caloroso, realmente interessado em meus pensamentos, em vez de apenas na minha capacidade de organizar a vida dele. Ele me contava histórias sobre a mãe de Vinícius, a senhora Helena, que havia morrido há 8 anos, como ela também havia passado décadas gerenciando o trabalho invisível de ser casada com um homem ambicioso. Como ele havia percebido tarde demais o que ela havia sacrificado por seu sucesso. A Helena teria amado você, o Sr. Antunes me disse em uma quinta-feira, 3 semanas antes de Vinícius pedir o divórcio. Ela teria visto o que eu vejo, uma mulher dando tudo para um homem que não a merece. Eu dei risada, desconfortável com a crítica implícita a Vinícius. Casamento é sobre concessões, eu disse, as palavras soando falsas, mesmo enquanto eu as pronunciava. Não, o Sr. Antunes respondeu firmemente. Casamento é sobre parceria. O que você tem é servidão, vestida com roupas de grife. Essas roupas de grife foram outro sinal. Vinícius havia subitamente decidido que meu guarda-roupa precisava ser atualizado. Não por mim, mas pela forma como eu o refletia. Saíram as peças clássicas e confortáveis que usei por anos. Entraram vestidos estruturados e saltos desconfortáveis que, segundo ele, me faziam parecer mais com a esposa de um sócio sênior. A festa da família Albuquerque é na quinta-feira. Vinícius anunciou naquela última manhã, sem perguntar se eu estava livre, apenas supondo que eu reorganizaria minha agenda. Tenho o clube do livro na quinta, eu disse, testando-o. Ele olhou para mim, e então realmente olhou para mim pela primeira vez em meses, e sua expressão foi de leve irritação misturada com surpresa, como se a mobília tivesse falado de repente. Cancele, ele disse simplesmente. Isso é importante. Tudo o que Vinícius fazia era importante. Cada reunião, cada jantar, cada jogo de golfe que poderia levar a um novo cliente. Meu clube do livro, meus amigos, meus interesses, eram obstáculos a serem administrados, não prioridades a serem consideradas. Parada aqui agora, na sua festa de noivado, observando-o rir com seu sócio sênior, com a mão possessivamente na cintura de Olivia, percebi que aqueles 17 anos não foram um casamento. Foram uma atuação elaborada em que eu havia memorizado minhas falas tão bem que esqueci que estava me interpretando. O envelope pardo na minha mão não era apenas sobre vingança ou dinheiro. Era sobre finalmente sair do palco em que eu estava atuando e ver o teatro inteiro desmoronar sem o seu apoio mais essencial. Os gazebos brancos agitavam-se com a brisa do mar enquanto eu me aproximava, mas minha mente me levava de volta para aquela quinta-feira à noite, 3 meses atrás, quando tudo mudou. Ainda podia ouvir a precisão mecânica dos pratos deslizando para uma máquina de lavar louça, cada movimento deliberado e calculado, como se Vinícius tivesse ensaiado este momento em sua mente. A cozinha parecia menor naquela noite, as paredes se fechando enquanto ele falava sem se virar. Está acabado, Marina. Eu quero o divórcio. 5 palavras ditas para as costas da cabeça dele. Eu estava segurando um copo de vinho e me lembro de ver o líquido tremer, pequenas ondulações perturbando sua superfície. A geladeira zumbiu mais alto que o normal. Ou talvez, o silêncio entre nós amplificou cada som. Havia uma mancha de água no teto que eu nunca havia notado antes, em forma de interrogação, e eu me concentrei nela enquanto meu casamento se desintegrava no espaço entre a máquina de lavar louça e a ilha da cozinha. É isso? Minha voz saiu firme, o que pareceu surpreender a nós dois. 17 anos e você está acabado. Vinícius finalmente se virou, secando as mãos na toalha de prato com o mesmo cuidado metódico que aplicava a tudo. Sua expressão era fechada, profissional, o rosto que ele usava para reuniões difíceis com clientes.
Nós dois sabemos que isso não estava funcionando, ele disse, dobrando a toalha em um quadrado perfeito. É melhor sermos honestos sobre isso. A conversa durou exatamente 12 minutos. Eu sei porque fiquei olhando para o relógio do micro-ondas o tempo todo, os números verdes marcando a destruição sistemática de tudo o que havíamos construído. Vinícius delineou seu plano com a eficiência de uma fusão corporativa. Ele já havia consultado um advogado, já havia encontrado um apartamento, já havia calculado a divisão de bens. A precisão disso me disse que não era uma decisão repentina. Foram meses de planejamento entregues em minutos. Nas 2 semanas seguintes, Vinícius desmantelou nossa vida com precisão cirúrgica. Ele só arrumava as malas quando eu estava no supermercado, nas manhãs de terça ou durante o meu clube do livro de quinta-feira. Eu chegava em casa e encontrava espaços vazios no armário, lugares onde seus sapatos estiveram, cabides balançando levemente como se tivessem sido perturbados por fantasmas. Ele levou o relógio Rolex de seu avô, mas deixou o relógio que eu lhe dei no nosso 5º aniversário. Ele embalou seus livros de direito, mas abandonou os romances que lemos juntos nos nossos primeiros anos. A aliança de casamento apareceu na bancada do banheiro em uma manhã de quarta-feira, colocada ao lado da escova de dentes elétrica, como se fosse uma reflexão tardia. Nenhuma nota, nenhuma cerimônia, apenas um círculo de platina capturando a luz da manhã. Peguei-a e senti seu peso, lembrando como ele havia tateado para colocá-la no meu dedo em nossa cerimônia na praia. Suas mãos tremiam com o que eu pensei ser emoção, mas agora me pergunto se era apenas ansiedade de performance. Mudei-me para o quarto de hóspedes, incapaz de encarar a marca que seu corpo havia deixado no lado dele da nossa cama. Mas a presença dele ainda pairava por toda parte. Fios de cabelo escuros no ralo do chuveiro que eu não conseguia me forçar a limpar. O cheiro de sua loção pós-barba grudado nas toalhas do banheiro. A xícara de café que ele usou naquela última manhã ainda na pia, porque lavá-la parecia apagá-lo por completo. Nossa vizinha senhora Lúcia fingiu não notar quando o BMW de Vinícius parou de aparecer na garagem. Ela acenava para mim enquanto passeava com seu cachorro, seu sorriso forçado pelo desconforto do fracasso testemunhado. O carteiro começou a deixar pacotes na porta sem bater, como se o divórcio pudesse ser contagioso. Até a casa parecia exalar de forma diferente, expandindo-se para os espaços que Vinícius havia ocupado, testando suas novas dimensões. Os papéis do divórcio chegaram em uma terça-feira, exatamente 2 semanas após o anúncio de Vinícius. O entregador era jovem, talvez com 25 anos, e seu desconforto era palpável ao pedir minha assinatura. Tenha um bom dia, ele murmurou, praticamente correndo de volta para sua van. Levei o envelope para o antigo escritório de Vinícius, agora apenas um quarto com estantes vazias e uma mesa grande demais para o espaço. Os papéis eram exatamente o que eu esperava. Divisão limpa de bens. A casa seria minha, junto com metade de nossos investimentos. Pagamentos mensais que sugeriam mais culpa do que generosidade. 23 páginas reduzindo 17 anos a itens de linha e subcláusulas. Minha irmã Renata ligou enquanto eu estava revisando a página 12. Lute contra ele, ela disse sem preâmbulos. Contrate um advogado. Pegue tudo do que puder. Ele está sendo justo. Eu respondi, passando o dedo pelas cláusulas. Justo? Ele está te deixando por outra pessoa, não é? Eu não havia contado a ela sobre minhas suspeitas com as notas fiscais, o perfume e a matrícula na academia. Mas Renata havia passado por seu próprio divórcio 5 anos antes e podia sentir infidelidade pelo telefone. Isso importa? Perguntei, ecoando as próprias palavras de Vinícius. Claro que importa. Não se renda, Marina. Mas eu não estava me rendendo. Algo no meu instinto me dizia para esperar, para observar, para deixar Vinícius pensar que ele estava controlando essa narrativa. Peguei a caneta Montblanc que ele me deu no nosso 10º aniversário. Um presente entregue durante o jantar em Santa Teresa, quando ele ainda olhava para mim como se eu importasse. A ironia de assinar os papéis do divórcio com o presente de aniversário dele não me passou despercebida, mas havia algo de poético nisso, como fechar um ciclo. Cada assinatura foi deliberada. Marina Dourado. Marina Dourado. Na 15ª assinatura, o nome começou a parecer estranho. Na 20ª, eu já estava pensando em mim mesma,
como Marina Almeida novamente, meu nome de solteira esperando para ser recuperado. 3 dias depois de devolver os papéis assinados, encontrei o Sr. Antunes em nossa cafeteria de sempre. Suas mãos tremiam enquanto ele levantava a xícara, o café derramando perigosamente perto da borda. A raiva que emanava dele era palpável, preenchendo o espaço entre nós com uma tensão elétrica. Me conte o que aconteceu, ele disse, embora seu tom sugerisse que ele já sabia. Expliquei o anúncio de Vinícius, sua saída metódica, os procedimentos rápidos do divórcio. A cada detalhe, a mandíbula do Sr. Antunes se contraía mais, seus nós dos dedos brancos ao redor da caneca de cerâmica. Ele te deu uma razão? Ele disse que não estava mais funcionando. A risada do Sr. Antunes era amarga, afiada o suficiente para atrair olhares de outros clientes. Foi isso que o avô dele disse quando deixou a avó dele, quase palavra por palavra. Eu não sabia dessa história, e o paralelo me deu um calafrio. Tem outra pessoa, não tem? O Sr. Antunes perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. Provavelmente. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha, seu toque gentil apesar de sua raiva óbvia. Você merecia coisa melhor, Marina. Você sempre mereceu mais do que meu filho era capaz de dar. Sentamos em silêncio por um momento, o ruído da cafeteria desaparecendo ao nosso redor. O polegar do Sr. Antunes traçava pequenos círculos na minha mão. Um gesto paternal que fez meus olhos arderem com lágrimas não derramadas. Eu falhei com ele de alguma forma. O Sr. Antunes disse baixinho. Falhei em ensiná-lo o que realmente importa. A Helena ficaria devastada ao ver no que ele se tornou. Isso não é culpa sua, eu o assegurei, apertando sua mão. Mas a expressão do Sr. Antunes sugeria que ele sabia algo que eu não sabia. Carregava algum conhecimento sobre seu filho que ia mais fundo do que um casamento fracassado. Olhando para trás agora, de pé nesta festa de noivado com o testamento dele nas minhas mãos, entendi que o Sr. Antunes já estava planejando sua própria forma de justiça. As palavras do Sr. Antunes pairavam no ar da cafeteria enquanto nos despedíamos naquela tarde. Sua promessa de que Vinícius enfrentaria as consequências um dia parecia vazia no momento. Voltei para casa por ruas que pareciam inalteradas, embora meu mundo tivesse mudado completamente. A casa me esperava, ainda cheia das escolhas de Vinícius. Sua estética, sua necessidade de que tudo parecesse perfeito por fora. Na manhã seguinte, eu estava na sala com uma xícara de café, realmente vendo o espaço pela primeira vez em anos. Tudo era branco, cinza e preto. Vinícius havia contratado uma decoradora 5 anos atrás, que havia removido qualquer coisa que pudesse ser considerada calorosa ou pessoal. As paredes eram brancas como as de uma galeria de arte. A mobília, angular e desconfortável. As peças de arte, abstratas, escolhidas por seu valor de investimento, em vez de qualquer conexão emocional. Parecia o lobby de um hotel de luxo, bonito em fotografias, mas impossível de relaxar. Abaixei minha xícara de café e peguei uma almofada, um dos 6 quadrados cinzas idênticos dispostos com precisão militar no sofá. Sem pensar, eu a atirei do outro lado do quarto. Ela atingiu a parede com um baque satisfatório, derrubando uma das preciosas gravuras abstratas de Vinícius. A moldura torta parecia melhor, de alguma forma mais honesta. Ao meio-dia, eu havia ido a 3 lojas de móveis diferentes, não tanto para comprar, mas para reunir coragem. A vendedora da terceira loja, uma mulher da minha idade com tinta sob as unhas, entendeu imediatamente. Recomeçando? Ela perguntou gentilmente. Algo assim. Então você precisa de cor, precisa de suavidade, precisa de coisas que a façam sorrir quando entra em um ambiente. Nas 2 semanas seguintes, a transformação foi radical. As paredes brancas se tornaram terracota quente na sala de estar, sálvia suave no quarto, um azul petróleo ousado no que havia sido o escritório de Vinícius. Eu comprei um sofá seccional grande de veludo bordô que Vinícius teria desprezado. Almofadas em tons de joias, cortinas que realmente bloqueavam a luz em vez de apenas parecerem arquitetônicas. Plantas surgiram por toda parte, jiboias e figueiras lira, criando o caos controlado de uma vida real. A senhora Lúcia, a vizinha, bateu à porta uma tarde enquanto eu estava pendurando sinos de vento na varanda. Marina quase não reconheci o lugar quando passei,
ela disse, espiando pela porta. Entre. Eu a chamei para dentro, observando sua expressão mudar de interesse educado para surpresa genuína. Está tão acolhedor agora, ela sussurrou, passando a mão pela nova manta de chenille jogada sobre o sofá. Eu nunca quis dizer nada antes, mas sua casa sempre pareceu um museu. Bonita, mas não toca em nada. Esse era o objetivo, eu acho, admiti. Vinícius queria impressionar as pessoas, não as receber. 2 meses se passaram nessa terapia de renovação quando meu celular vibrou com uma notificação do Instagram em uma manhã de sábado. Eu quase a ignorei. Eu estava evitando as redes sociais desde o divórcio. Mas a pré-visualização mostrava o nome de Olívia Dourado. A curiosidade venceu. A imagem me paralisou. Vinícius estava bronzeado e sorrindo na praia em Florianópolis. A nossa praia. O lugar onde trocamos votos 17 anos atrás, onde voltamos para aniversários até que ele ficasse ocupado demais. A mão esquerda de Olívia repousava em seu peito, exibindo um anel de diamante que capturava a luz do pôr do sol. A legenda dizia: ele me pediu em casamento ao pôr do sol. Mal posso esperar para celebrar com todos na nossa festa de noivado neste fim de semana, no mesmo lugar perfeito onde o amor nos encontrou. Minha xícara de café escorregou, pegando na borda do balcão antes que eu a pegasse. Os comentários já estavam inundando. Emojis de coração, parabéns, colegas do escritório de Vinícius celebrando a feliz notícia. A data de publicação mostrava que a foto foi postada há 1 hora. Mas quando o pedido de casamento aconteceu? Fiz as contas rapidamente. Nós estávamos divorciados há exatamente 10 semanas, o que significava que Vinícius estava planejando este novo futuro enquanto ainda dormia ao meu lado. Rolei o perfil de Olívia com a atenção de uma detetive. 3 meses atrás, uma foto de São Paulo. Vida de conferência, ela legendou. Mas eu me lembrei daquele fim de semana em que Vinícius foi a São Paulo para depor, me ligou do hotel para dizer boa noite. No canto da foto de Olívia, eu podia ver um relógio de homem na mesa de cabeceira, o Rolex de Vinícius. 4 meses atrás, uma foto dela em um restaurante que eu reconheci, o Fazano, a nota fiscal que encontrei no bolso de Vinícius. Ela havia fotografado a sobremesa, mas no reflexo de uma colher eu consegui distinguir o perfil de Vinícius. 5 meses atrás, usando um colar que eu nunca tinha visto, um que batia com as cobranças no nosso extrato de cartão de crédito que eu havia questionado. Vinícius havia afirmado que era um presente de cliente que ele havia esquecido de reembolsar. O padrão era claro. Enquanto eu estava gerenciando a vida dele, planejando seus jantares, mantendo sua imagem, ele estava construindo uma existência completamente diferente com uma mulher com a metade da sua idade. Mas foi o anel que me fez pegar o telefone e discar um número que eu não usava há anos. Tia Helena, eu disse quando a irmã da mãe de Vinícius atendeu. Sou a Marina. Eu preciso perguntar algo sobre a coleção de joias da dona Helena. A senhora Elsa nunca gostou de Vinícius e era bem vocal sobre isso em reuniões de família até que Vinícius parou de convidá-la. O que tem, querida? Ela perguntou, sua voz aquecida apesar dos anos de distância. O anel de diamante lapidado em esmeralda, com a cravação Art Deco. Vinícius disse que se perdeu quando você mudou as coisas da dona Helena. Houve uma longa pausa. Perdido? Esse anel está na família há 90 anos. A Helena queria especificamente que ele fosse guardado para... Ela parou. Por que você está perguntando? Eu lhe enviei a foto da mão de Olívia. O silêncio se estendeu por tanto tempo que pensei que a ligação havia caído. É ele! A senhora Elsa disse, sua voz tremendo de raiva. É o anel da mãe da Helena. Vinícius me disse que estava mandando refazer para o aniversário de vocês. Isso foi há 8 meses. 8 meses antes da matrícula na academia, antes do perfume novo, antes de qualquer sinal que eu havia notado. Ele estava planejando sua saída enquanto eu ainda acreditava no nosso futuro. Eu estava sentada na minha sala recém-colorida, ainda processando esta linha do tempo de engano, quando a campainha tocou às 7 daquela noite. Pelo olho mágico, vi o Sr. Antunes parado na minha varanda, com o rosto sério, segurando o que pareciam ser documentos contra o peito. Desculpe vir tão tarde.
ele disse quando abri a porta, mas há algo que você precisa saber. Ele fez uma pausa na entrada, seus olhos absorvendo a transformação. As paredes brancas se foram, substituídas por tons quentes de terra. Os móveis modernos e desconfortáveis deram lugar a peças que convidavam você a se sentar, a ficar, a realmente viver no espaço. Você transformou isso em um lar novamente. Ele disse suavemente, passando a mão no corrimão de madeira restaurado que eu havia descoberto sob a adição de metal industrial de Vinícius. A Helena teria amado isso. O que o senhor precisa me contar? Perguntei, embora algo em sua expressão fizesse meu pulso acelerar. Ele tirou uma pasta parda de dentro do casaco, suas mãos tremendo levemente enquanto a segurava para mim. 8 anos atrás, depois que a Helena faleceu, eu fiz algumas mudanças no meu testamento. Eu estava esperando o momento certo para lhe contar sobre elas. A expressão do Sr. Antunes continha algo mais profundo do que apenas raiva sobre o divórcio. Um peso que fazia o ar entre nós parecer carregado de conhecimento não dito. Ele tirou um documento dobrado de dentro do casaco, seus movimentos cuidadosos e deliberados, como se estivesse manuseando algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. O papel tremia levemente em suas mãos enrugadas enquanto ele o abria na mesa da cafeteria entre nós, afastando nossas xícaras mal tocadas. 8 anos atrás, depois que a Helena faleceu, eu fiz algumas mudanças no meu planejamento de espólio. Ele começou. Sua voz tão baixa que tive que me inclinar para a frente para ouvi-lo. Eu estava observando Vinícius, mesmo naquela época, vendo padrões que me incomodavam. A maneira como ele tratou você no funeral da Helena, mais preocupado com a leitura do testamento dela do que em confortar qualquer pessoa. A maneira como ele calculou o valor das joias dela antes que o corpo dela estivesse frio. A seção destacada parecia pulsar na página, o marcador amarelo manchando o texto legal. O dedo do Sr. Antunes, firme apesar do tremor anterior, apontou para um parágrafo denso de terminologia. Li uma vez, as palavras deslizando sem sentido, meu cérebro se recusando a processar o que parecia impossível. A segunda leitura me fez prender a respiração. Na terceira, minhas mãos estavam segurando a borda da mesa com força suficiente para deixar marcas. Na hipótese de meu filho, Vinícius Antunes, iniciar um processo de divórcio contra sua esposa, Marina Almeida Dourado, sem evidência documentada de adultério de sua parte, todos os direitos de herança serão perdidos. A linguagem continuava delineando especificidades, mas aquela primeira frase continha tudo o que importava. Isso não pode ser legal, eu sussurrei, olhando para o rosto sombrio do Sr. Antunes. Meu advogado de espólio passou 3 meses garantindo que fosse a prova de falhas, cada palavra escolhida especificamente, cada brecha fechada. A satisfação do Sr. Antunes era amarga, tingida pela tristeza de um pai que sentiu a necessidade de me proteger de seu próprio filho. A cláusula só se aplica se Vinícius iniciar o divórcio. Se você tivesse dado entrada, ou se ele pudesse provar infidelidade, a herança permaneceria intacta. Minha mente correu, calculando datas e cronogramas. Vinícius havia dado entrada no divórcio exatamente 2 semanas após seu anúncio. O nome dele em cada documento como o autor da petição. Sem menção de adultério, sem acusações de má conduta, apenas diferenças irreconciliáveis e uma divisão rápida dos bens existentes. Ele estava com tanta pressa de seguir em frente com Olivia que nunca considerou que poderia haver consequências além das nossas contas bancárias atuais. De quanto dinheiro estamos falando? Perguntei, embora parte de mim já soubesse que seria substancial. O Sr. Antunes havia construído sua firma de investimentos do zero, tinha patentes de seus dias de engenharia, era dono de propriedades em todo o Brasil. A avaliação atual é de aproximadamente 60 milhões de reais, disse o Sr. Antunes, seu tom objetivo apesar da cifra astronômica. Isso inclui o portfólio de investimentos em cerca de 40 milhões, os imóveis comerciais em São Paulo valendo 12 milhões, as ações da empresa da família e vários outros ativos, incluindo a coleção de arte da Helena, 60 milhões de reais. O número parecia abstrato, impossível. Vinícius havia crescido esperando essa fortuna, havia construído toda a sua vida em torno da certeza de herdar o império de seu pai.
Cada movimento de carreira, cada relacionamento calculado, cada sacrifício que ele exigiu de mim havia sido a serviço de manter sua posição como único herdeiro. Ele nunca leu, o Sr. Antunes continuou, uma nota de nojo surgindo em sua voz. Eu o pedi várias vezes ao longo dos anos para revisar os documentos do espólio, para entender suas responsabilidades. Ele sempre ignorou, dizia que confiava em mim para lidar com as coisas de forma justa. O que ele queria dizer era que ele presumiu que tudo iria automaticamente para ele. Meu celular vibrou na mesa. Uma notificação do Instagram. Olivia Dourado havia marcado Vinícius em outro post, desta vez uma foto de locais de casamento. A legenda dizia, restringindo nosso local dos sonhos. Mal posso esperar para começar nossa vida perfeita juntos. A crueldade casual daquilo, a exibição pública do relacionamento deles, enquanto a tinta do nosso divórcio mal estava seca, me revirou o estômago. O Sr. Antunes viu minha tela e sua mandíbula se fechou. A festa de noivado é neste sábado na praia de Jurerê. Ela me enviou um convite. Você pode acreditar nisso, na mesma praia onde você e Vinícius se casaram. A crueldade poética era de tirar o fôlego. Vinícius pedindo a secretária em casamento no local dos nossos votos, apagando 17 anos com uma nova promessa na mesma areia, onde estivemos descalços e cheios de esperança. Mas agora, com este documento entre nós, o local assumia um novo significado. Seria o lugar onde o futuro cuidadosamente construído de Vinícius desmoronaria. Eu deveria estar lá, eu disse lentamente, o plano se formando mesmo enquanto eu falava, para entregar esta informação. Os olhos do Sr. Antunes brilharam com algo entre orgulho e vingança. Eu esperava que você dissesse isso. Eu poderia fazer isso sozinho, mas vindo de você, com todas aquelas testemunhas presentes, o impacto seria devastador. Passamos a próxima hora planejando. Nosso café esfriando enquanto traçávamos a abordagem. O Sr. Antunes providenciaria para que seu advogado preparasse a documentação oficial, devidamente autenticada e selada. Eu chegaria durante a festa, não antes, quando eu poderia ser impedida de entrar, nem depois, quando o momento teria sido perdido. O Sr. Antunes se ofereceu para me acompanhar, para ficar ao meu lado enquanto eu entregava a notícia, mas eu recusei. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha. Eu expliquei, e ele entendeu. Não era sobre precisar de apoio ou proteção, era sobre ficar de pé por conta própria. E observar Vinícius, perceber que a esposa dócil que ele descartou tinha o poder de desmantelar tudo. Naquela noite, eu estava de pé em frente ao meu armário, selecionando cada peça da minha roupa com precisão militar. O vestido branco de verão que se movia como água, sugerindo graça em vez de luto. Vinícius sempre me preferiu em cores escuras, pretos e cinzas profissionais que não roubassem a atenção dele. O tecido branco esvoaçante me tornaria impossível de ignorar. As joias de ouro da minha mãe saíram do cofre. Peças que Vinícius havia considerado muito étnicas, muito tradicionais para seu mundo corporativo. As delicadas correntes e brincos intrincados capturavam a luz. Cada peça era uma conexão com a herança que ele me pediu para minimizar. Os óculos de sol grandes não eram apenas para mistério, mas para controle. Quaisquer emoções que eu pudesse sentir ao entrar naquela praia, elas permaneceriam escondidas atrás das lentes. Pratiquei em frente ao espelho, não apenas minha caminhada, mas toda a minha postura. O leve sorriso que sugeria confiança sem agressividade. A maneira como eu seguraria o envelope, casual, mas visível. O tom que eu usaria, agradável e calmo, como se estivesse discutindo o clima em vez de uma destruição. Esta seria a atuação da minha vida. 17 anos de interpretação da esposa perfeita de Vinícius se transformariam em um momento de justiça perfeita. O Sr. Antunes ligou naquela noite para confirmar que tudo estava acertado. O advogado terá as cartas oficiais prontas para entrega na segunda-feira no escritório do Vinícius, ele disse. Mas sua aparição na festa, isso é o que tornará tudo memorável. Enquanto eu desligava, pensei no Vinícius por quem me apaixonei 20 anos atrás. O ambicioso estudante de direito que me prometeu parceria, não servidão. Em algum lugar, entre sua primeira promoção e a fortuna crescente de seu pai, essa pessoa havia desaparecido,
substituída por alguém que via as pessoas como ativos a serem gerenciados ou descartados. O sábado não seria apenas sobre revelar a cláusula do testamento. Seria sobre mostrar a Vinícius que o ativo que ele descartou era o único que mantinha seu futuro intacto. A manhã de sábado chegou com um tipo de sol cristalino de Santa Catarina que fazia tudo parecer um cenário de filme. Dirigi em direção a Florianópolis com as janelas abertas, deixando o ar salgado emaranhar meu cabelo cuidadosamente arrumado, sabendo que poderia consertá-lo quando chegasse. O envelope estava no banco do passageiro, seus cantos perfeitamente afiados, o peso dele de alguma forma mais pesado do que o papel deveria ser. Meu celular mostrava 3 ligações perdidas da minha irmã Renata, mas eu não podia falar com ninguém agora. Este momento exigia foco total. O estacionamento da praia já estava lotado de veículos de luxo quando cheguei às 4h30. Mercedes, BMWs, alguns carros elétricos e o precioso novo Porsche de Vinícius posicionado de forma proeminente perto da entrada. Estacionei meu modesto Honda entre um utilitário de luxo e um Audi, lembrando como Vinícius costumava reclamar que meu carro não se encaixava em sua imagem. Hoje, essa simplicidade parecia ser uma força. A transformação da praia era notável em sua extravagância. Gazebos brancos de seda pontilhavam a areia como cogumelos caros, cada um perfeitamente posicionado para pegar a brisa do mar sem desabar. A tenda principal se estendia por mais de 40 metros de praia, seus picos alcançando o céu em desafio arquitetônico à natureza. Sob ela, mesas redondas cobertas com linho creme tinham arranjos de orquídeas brancas e hortênsias azuis pálidas. Cada arranjo provavelmente custava mais do que as compras semanais da maioria das pessoas. Reconheci o buffet imediatamente. A cozinha da Maria havia servido nossa festa de 10º aniversário. A proprietária, Maria, me cumprimentou pessoalmente na época, elogiando minhas escolhas de menu. Agora sua equipe se movia eficientemente pelo espaço, carregando bandejas de champanhe e canapés delicados que eu sabia, sem provar, que seriam perfeitos. O quarteto de cordas estava se preparando perto da linha d'água, e quando eles começaram o aquecimento, as notas de abertura do cânone de Pachelbel flutuaram pela areia. Nossa música de casamento, o mesmo arranjo que usamos 17 anos atrás, quando caminhei descalça por esta mesma areia, em direção a um Vinícius mais jovem que chorou quando me viu. O florista era outro rosto familiar. David, da Sonhos Botânicos, havia criado nossos arranjos de casamento, entendendo instintivamente que eu queria a natureza contida em vez de uma estrutura formal. Agora, sua equipe estava colocando os retoques finais em arranjos que não se pareciam em nada com o que havíamos escolhido juntos. Estas eram as escolhas de Olivia. Todas linhas rígidas e beleza controlada. Orquídeas aprisionadas em vasos geométricos. Ajustei meus óculos de sol e comecei a caminhar em direção ao grupo principal, meus saltos afundando levemente a cada passo. A areia já estava quente, apesar da brisa do mar, e eu podia sentir os olhos começando a rastrear meu movimento. O primeiro reconhecimento veio de Patrícia Ramos, uma das esposas dos sócios que havia ido à nossa casa para jantar pelo menos 20 vezes ao longo dos anos. Sua taça de champanhe parou a meio caminho dos lábios, seus olhos se arregalando atrás das lentes de grife. Marina, ela disse alto o suficiente para que várias cabeças se virassem. Eu sorri calorosamente. Patrícia, que bom te ver, você está maravilhosa. Ela lutou por palavras, seu olhar correndo entre mim e a tenda principal onde Vinícius dominava a atenção. Atrás dela, vi Roberto e Ricardo, 2 sócios júniores da firma de Vinícius que haviam passado inúmeras tardes de domingo assistindo futebol em nossa sala de estar. Eles trocaram olhares e Roberto realmente deu um passo para trás, como se minha presença pudesse ser contagiosa. O efeito em cascata começou imediatamente. Conversas pararam no meio da frase. Taças de champanhe foram abaixadas, cabeças se viraram para rastrear meu progresso pela areia. Eu reconheci tantos rostos de 17 anos de relacionamentos cuidadosamente cultivados. Havia o Dr. Albuquerque do clube de golfe, cujo caso com sua higienista dental eu nunca mencionei a ninguém. Sandra Menezes, da diretoria da Caridade, que chorou na minha cozinha depois da prisão do filho por drogas, confiando em mim para guardar seu segredo.
Márcio Dourado, da firma de Vinícius, que uma vez bêbado confessou suas dívidas de jogo em nossa festa de Natal. Todos eles me observavam agora com expressões que variavam de choque a desconforto, a algo que poderia ter sido um reconhecimento de culpa. Essas pessoas que escolheram o lado de Vinícius no divórcio, que pararam de retornar minhas ligações, que me desfizeram a amizade nas redes sociais com precisão cirúrgica. Eles ficaram parados, sem saber como processar minha aparição na celebração de noivado de Vinícius. Continuei caminhando, meu caminho firme e deliberado. Perto da tenda principal, avistei o grupo central. Vinícius estava no meio, de costas para mim, gesticulando enquanto contava o que era, sem dúvida, uma história sobre sua mais recente vitória no tribunal. Olívia estava pendurada em seu braço, sua risada tilintando pelo espaço como vidro quebrado. Ela usava um vestido de grife branco, que provavelmente custou mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. O tecido grudava no corpo de maneiras que sugeriam arquitetura, em vez de roupa. Seus cabelos escuros estavam presos em um elegante coque, diamantes cintilando em seu pescoço e orelhas. Foi Olívia quem me viu primeiro. Seu sorriso praticado, o que ela havia aperfeiçoado em inúmeras fotos do Instagram, congelou em algo que se assemelhava a uma máscara. A taça de champanhe em sua mão livre tremeu ligeiramente, enviando ondulações através do líquido dourado. Ela puxou a manga do casaco de Vinícius, suas unhas de acrílico cravando-se em sua jaqueta. Vinícius, ela sussurrou, mas sua voz se espalhou pelo súbito silêncio que havia se instalado ao redor do grupo deles. Ele se virou com o controle calculado de alguém acostumado a gerenciar júris, sua expressão se movendo através de uma sequência calculada de emoções. Surpresa primeiro, rapidamente reprimida. Depois, irritação suavizada em neutralidade profissional. Finalmente, um sorriso forçado que não chegava aos olhos, do tipo que ele usava para clientes difíceis. Marina, ele disse, sua voz carregada intencionalmente, garantindo que todos o ouvissem me reconhecer primeiro. Isso é inesperado. Atrás dele, notei Davi Dourado, o sócio-gerente de Vinícius, e as peças do quebra-cabeça de repente se encaixaram. Os traços de Davi, o formato de seus olhos, a forma de sua mandíbula, a semelhança familiar com Olívia era inconfundível agora que eu estava procurando por isso. Davi Dourado não era apenas o chefe de Vinícius. Ele era o tio de Olívia. A promoção rápida que Vinícius havia recebido, a posição de Olívia como secretária dele, apesar de sua experiência limitada, o tratamento favorável que Vinícius vinha recebendo na firma, tudo fazia sentido agora. Davi deu um passo à frente, posicionando-se de forma protetora perto de Olívia. Sua expressão era cautelosa, calculada, o rosto de um homem que entendia que o drama pessoal poderia rapidamente se tornar um desastre profissional. Ele sabia porque sua sobrinha estava realmente com Vinícius. Sabia sobre a herança esperada que garantiria o futuro dela e, por extensão, beneficiaria sua própria posição. Senhora Antunes, Davi disse cuidadosamente, ainda usando meu nome de casada como se para estabelecer limites. É senhora Almeida agora. Eu corrigi gentilmente. Eu voltei a usar meu nome de solteira. A correção caiu como uma pequena bomba no grupo. O aperto de Olívia no braço de Vinícius se intensificou, seus nós dos dedos brancos contra a jaqueta azul marinho dele. Ao nosso redor, a festa continuava em tons abafados. Os convidados fingiam conversar enquanto obviamente se esforçavam para ouvir cada palavra da nossa troca. O quarteto de cordas parou de tocar, incerto se devia começar a tocar ou esperar. Os garçons haviam desacelerado sua circulação, pairando nas bordas da cena com bandejas esquecidas. 200 convidados, todos conectados ao mundo profissional de Vinícius, todos assistindo para ver como ele lidaria com esta chegada inesperada de seu passado descartado em sua brilhante celebração futura. A praia que testemunhou nosso começo agora testemunharia algo completamente diferente. Embora eles ainda não soubessem disso. O silêncio se estendeu entre nós, tenso como um fio, enquanto 200 convidados prendiam a respiração coletivamente. A mandíbula de Vinícius se moveu silenciosamente, e eu pude vê-lo calculando seu próximo movimento com a mesma precisão que ele usava no tribunal. Ele deu um passo em minha direção, sua mão estendendo-se, como se para me guiar pelo cotovelo.
um gesto que ele havia aperfeiçoado ao longo de anos, me conduzindo por situações sociais. Talvez pudéssemos discutir isso em um lugar mais privado, ele disse, sua voz alta o suficiente para sugerir razoabilidade à nossa audiência, enquanto tentava manter o controle. Eu permaneci perfeitamente imóvel, deixando a mão dele pairar no ar entre nós até que ele fosse forçado a abaixá-la. O envelope na minha mão estava quente contra a da palma, como se os documentos dentro estivessem vivos com sua própria energia. Ah, eu não vou tomar muito do seu tempo, eu disse, minha voz agradável e clara, se espalhando pela praia com a mesma projeção que eu havia aprendido hospedando seus eventos corporativos. Eu só queria entregar algo pessoalmente. Pareceu apropriado, dado o cenário. Os olhos de Vinícius se estreitaram levemente, mas seu sorriso profissional permaneceu fixo. Atrás dele, Davi Dourado mudou seu peso, seus instintos de negócios claramente o alertando de que algo significativo estava prestes a acontecer. O aperto de Olívia no braço de Vinícius havia se tornado quase desesperado. Seus nós dos dedos brancos contra a jaqueta azul marinho dele. Sua respiração superficial e rápida. Do que se trata isso, Marina? Vinícius perguntou, tentando injetar autoridade em seu tom. Tirei o documento do envelope com cuidado deliberado. O selo oficial capturava a luz do sol da tarde. Trata-se do testamento do seu pai, Vinícius. Especificamente, a cláusula moral que ele adicionou há 8 anos. As palavras caíram como pedras em água parada. Ondulações de choque se espalharam pela multidão. Vários celulares surgiram nas mãos, segurados em ângulos que sugeriam gravação em vez de verificação de mensagens. O colega de Vinícius, Márcio, na verdade se aproximou, sua expressão mudando de desconforto para intenso interesse. Do que você está falando? A voz de Vinícius havia perdido seu controle medido, subindo ligeiramente em tom. A cláusula é bastante específica. Eu continuei, segurando o documento onde ele podia vê-lo, mas não alcançá-lo. Se você iniciasse um processo de divórcio contra mim, sem prova documentada de infidelidade da minha parte, você perderia toda a sua herança. Tudo seria transferido para a Fundação de Pesquisa do Câncer de sua mãe. O sangue escoou do rosto de Vinícius tão rapidamente que, por um momento, pensei que ele poderia desmaiar. Sua boca se abriu, depois se fechou, nenhum som emergindo. Atrás dele, ouvi Patrícia Ramos ofegar, sua taça de champanhe escorregando de seus dedos para pousar silenciosamente na areia. Isso não é possível, Vinícius conseguiu murmurar, sua voz mal acima de um sussurro. O advogado de seu pai confirmou. E é completamente vinculante, eu disse, mantendo meu tom calmo, apesar da adrenalina correndo em minhas veias. 60 milhões de reais, Vinícius. O portfólio de investimentos, os imóveis comerciais, as ações da empresa, tudo isso. Davi Dourado deu um passo à frente, sua mente de negócios claramente correndo pelas implicações. Um sócio sênior, sem sua herança esperada, era um ativo muito diferente para a firma. Seu movimento pareceu tirar Olívia de seu estado congelado. Ela se lançou para frente, arrancando o documento da minha mão com tanta força que uma de suas unhas de acrílico pegou e rasgou. Seus olhos se moveram freneticamente pela página, seus lábios se movendo silenciosamente enquanto ela lia. O vestido de grife, que parecia tão elegante momentos antes, agora parecia restringir sua respiração, seu peito subindo e descendo rapidamente, enquanto ela processava a linguagem legal. Isso é falso, ela disse, sua voz alta e desesperada. Isso tem que ser falso. Diga a eles que é falso, Vinícius. Mas Vinícius ficou paralisado. Sua mente jurídica, sem dúvida, reconhecendo a formatação autêntica, os selos oficiais, a linguagem que correspondia ao estilo do advogado de seu pai. Seu silêncio foi mais condenatório do que qualquer confissão poderia ter sido. Os olhos de Olívia correram entre o documento e o rosto pálido de Vinícius, procurando por uma negação que não viria. Ela tropeçou para trás, seu salto de grife pegando na areia e quebrando com um estalo audível. Ela chutou os 2 sapatos violentamente, ficando descalça na areia, o documento amassado em seu punho cerrado. Você me disse, ela começou, sua voz subindo a cada palavra. Você me prometeu que tudo era seu. A fortuna, os imóveis, o futuro que você me vendeu. Olívia, por favor.
Vinícius estendeu a mão para ela, mas ela se afastou, quase colidindo com um garçom carregando uma bandeja de champanhe. 60 milhões de reais! Ela estava gritando agora. Toda a pretensão de elegância abandonada. Você me deixou planejar uma vida, um futuro baseado em dinheiro que você nem tem. O som que emergiu de sua garganta em seguida foi primal, um grito de pura raiva que enviou as gaivotas que circulavam pacificamente acima, espalhando-se em todas as direções. Os convidados tropeçaram para trás, criando um círculo em expansão ao nosso redor. Seus rostos eram máscaras de choque e fascinação mal disfarçada. A taça de champanhe de alguém quebrou contra uma pedra, o som acentuando o rescaldo do grito de Olivia. Você mentiu para mim. Ela jogou o documento amassado no peito de Vinícius, onde ele ricocheteou e caiu na areia entre eles. Tudo dependia desse dinheiro. Meu tio o apoiou por causa da sua herança. O rosto de Davi Dourado havia adquirido um tom de roxo alarmante. Sua reputação profissional agora entrelaçada nesta espetacular humilhação pública. Ele se moveu em direção à sua sobrinha, talvez para silenciá-la, mas ela se voltou para ele com igual fúria. O senhor sabia! Ela o acusou, apontando um dedo trêmulo para ele. O senhor tinha que saber que algo estava errado. O senhor fez as verificações de antecedentes quando Vinícius entrou na firma. A revelação enviou outra onda pela multidão. Verificações de antecedentes que perderam uma contingência de 60 milhões de reais. Os outros sócios da firma de Vinícius trocaram olhares significativos, sua fé no julgamento de Davi visivelmente desmoronando. Vinícius finalmente encontrou sua voz, estendendo a mão para Olivia novamente. Nós podemos conversar sobre isso. Pode haver maneiras de contestar. Contestar? Olivia riu, mas o som era vazio e amargo. Com qual dinheiro? Você acabou de se tornar inútil para mim, para a firma, para todos aqui. Ela pegou sua bolsa de uma mesa próxima, derrubando um arranjo no processo. Água e orquídeas se espalharam sobre o linho branco, criando uma mancha em expansão que parecia uma rendição. O quarteto de cordas, há muito tempo, havia parado de tocar, seus instrumentos segurados inutilmente enquanto assistiam ao drama se desenrolar. Os garçons ficaram paralisados com suas bandejas, incertos se deviam continuar o serviço ou recuar completamente. A notificação do advogado do Sr. Antunes chegará ao seu escritório na manhã de segunda-feira. Eu disse no meio do caos, minha voz cortando os murmúrios e suspiros. Eu pensei que você merecia ouvir isso primeiro, dadas as circunstâncias. Vinícius se virou para mim, então, seus olhos contendo uma mistura de raiva e algo que poderia ter sido respeito a contragosto. Ele havia sido superado, não por táticas agressivas ou guerra jurídica, mas por sua própria arrogância e suposições. O paraíso que ele havia construído com Olivia nesta praia que mantinha a nossa história havia desmoronado em menos de 5 minutos. Ao nosso redor, a festa de noivado perfeita continuava seu colapso. Olivia estava tropeçando em direção ao estacionamento, seu tio apressando-se atrás dela, suas vozes elevadas ecoando na brisa do mar. Os convidados já estavam pegando seus celulares, sem sequer fingir serem discretos enquanto enviavam mensagens de texto e ligavam, espalhando a notícia pela comunidade jurídica de São Paulo como um incêndio. Vinícius ficou sozinho no centro do que havia sido seu triunfo, cercado pelos detritos de suas ambições. Eu me virei da figura congelada de Vinícius e comecei minha caminhada de volta pela areia, cada passo deliberado e medido. O vestido branco de verão se movia ao redor das minhas pernas com a brisa do mar, e eu podia sentir o peso de 200 pares de olhos seguindo meu progresso. Meus saltos afundavam profundamente na areia a cada passo, deixando impressões perfeitas que a maré alta logo apagaria. Mas, por enquanto, elas marcavam meu caminho para longe de 17 anos de casamento e em direção a algo que eu ainda não podia nomear. A multidão se abriu à medida que me aproximei, criando um corredor através de suas roupas caras e rostos chocados. Patrícia Ramos estendeu a mão como se fosse tocar meu braço, então pensou melhor, sua mão caindo para segurar suas pérolas. Ricardo, da firma de Vinícius, na verdade acenou para mim, um gesto em algum lugar entre respeito e reconhecimento, como se ele tivesse acabado de testemunhar uma defesa magistral no tribunal. Sandra Menezes murmurou o que poderia ter sido bem feito, embora nenhum som tenha emergido.
Atrás de mim, o caos continuava a se desenrolar. Eu podia ouvir a voz de Olivia carregada pelo vento. Explosões afiadas de raiva misturadas com o que parecia choro. A voz de Vinícius se elevava ocasionalmente, tentando restaurar a ordem para gerenciar a situação da mesma forma que ele gerenciava tudo o mais em sua vida. Mas algumas coisas não podiam ser gerenciadas, controladas ou negociadas. Algumas consequências chegavam com a força de uma lei da natureza. Márcio Dourado entrou diretamente no meu caminho, sua expressão ilegível. Por um momento pensei que ele poderia dizer algo. Poderia tentar defender Vinícius ou me condenar por meu momento. Em vez disso, ele se afastou com algo que se aproximava de uma reverência, um gesto de reconhecimento pelo que acabei de realizar. Enquanto eu passava, ouvi-o murmurar para sua esposa. Vinícius deveria ter lido o testamento. Primeira regra do direito: sempre leia os documentos. A areia deu lugar ao pavimento quando cheguei ao estacionamento, e o chão sólido sob meus pés parecia atravessar de um mundo para outro. Os sons da festa, as vozes murmurantes, o distante som das ondas, o riso nervoso de alguém começaram a desaparecer. Eu podia ver meu Honda à frente, modesto e confiável entre os veículos de luxo, esperando exatamente onde eu o deixei. Meu celular vibrou na minha bolsa quando cheguei ao carro. Eu o peguei para encontrar uma mensagem do Sr. Antunes, carimbada apenas alguns minutos atrás. Ele deve ter estado observando o relógio, sabendo aproximadamente quando eu entregaria a notícia. A mensagem foi caracteristicamente breve. Confio que a entrega correu bem. Jantar na quinta-feira, por minha conta, como sempre. A normalidade disso, a suposição casual de que nosso jantar regular continuaria apesar da bomba que acabei de detonar na vida de seu filho, me fez sorrir pela primeira vez naquele dia. Não um sorriso praticado ou estratégico, mas algo genuíno. Eu respondi rapidamente. Não perderia por nada. Seu filho agora sabe o que perdeu. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes enquanto eu destrancava o carro e deslizava para o banco do motorista. Nenhum tremor, nenhum choque tardio, nenhum surto repentino de arrependimento ou dúvida. A estranha calma que me carregou através da confrontação permaneceu sólida como rocha. Este não era o equilíbrio instável de emoção reprimida, mas algo mais profundo, mais fundamental. A paz que vem de finalmente se firmar completamente na sua própria verdade. Liguei o motor e saí da vaga, dando uma última olhada na praia pelo meu retrovisor. Os gazebos brancos que pareciam tão elegantes uma hora atrás, agora pareciam monumentos à arrogância de Vinícius. Estruturas temporárias que seriam desmanteladas pela manhã, sem deixar vestígios de que alguma vez existiram. O oceano continuou seu ritmo eterno, indiferente ao drama humano que se desenrolava em suas margens. Esta mesma faixa de areia havia testemunhado nosso casamento 17 anos atrás, quando eu caminhei descalça pela areia em um vestido branco simples, acreditando no para sempre. A estrada costeira se curvou para longe da praia e eu a segui passando por marcos familiares que pareciam marcos do nosso relacionamento. Havia o restaurante Vista Mar, onde Vinícius me pediu em casamento, de joelhos com um anel que ele escolheu sem me consultar, tão certo de que eu diria sim, que ele já havia feito reservas para nossa festa de noivado. A pousada Brisa do Mar, onde passamos nossa noite de núpcias, onde ele me carregou pela soleira com promessas de parceria e igualdade que evaporaram como a névoa da manhã. Cada local por onde eu passava parecia derramar outra camada do passado, deixando-a para trás nesta faixa da costa catarinense. A mulher que dirigiu até a praia 1 hora atrás, carregando um envelope e 17 anos de mágoa acumulada, não era a mesma que estava indo embora. Aquela mulher havia sido definida por sua relação com Vinícius como esposa, como sistema de apoio, como a base silenciosa de seu sucesso. Esta mulher, a que segurava o volante com mãos firmes, era apenas Marina Almeida, sem sufixo necessário. A rodovia se abriu diante de mim e eu pisei no acelerador, sentindo o Honda responder ansiosamente. Havia algo profundo neste momento que não tinha nada a ver com a destruição financeira de Vinícius ou a humilhação pública de Olivia. Não se tratava do dinheiro que ele perdeu ou das consequências que ele enfrentaria na segunda-feira de manhã, quando o advogado do Sr. Antunes tornasse tudo oficial. A verdade era mais simples e mais complexa simultaneamente.
A vingança, percebi, não era sobre destruir ativamente alguém. Não era sobre planejar sua queda ou orquestrar sua humilhação. A verdadeira vingança era simplesmente dar um passo para trás e permitir que as próprias escolhas de alguém se desenrolassem sem a rede de segurança que eles deram como garantida. Vinícius havia construído sua nova vida sobre uma base de suposições, que sua herança era garantida, que eu permaneceria a ex-esposa tranquila e complacente, que seu pai nunca o responsabilizaria por suas escolhas. Ele estava errado em todas as contas, mas o erro não foi obra minha. Eu não criei a cláusula no testamento do Sr. Antunes. Eu não forcei Vinícius a entrar com o divórcio. Eu não o fiz ir atrás de sua secretária ou mentir sobre sua fortuna garantida. Tudo o que eu fiz foi entregar uma informação que ele deveria ter sabido, em um momento em que essa informação teria o máximo de impacto. O resto foi simplesmente a consequência seguindo a causa, tão natural e inevitável quanto as ondas seguindo a atração da lua. O trânsito estava leve no caminho de volta para a cidade e me peguei pensando nos jantares de quinta-feira com o Sr. Antunes que continuariam, na casa redecorada que me esperava, nas aulas de pintura que eu havia me inscrito para o próximo mês. A vida continuaria, de alguma forma mais completa por ter se livrado do peso das expectativas e exigências de Vinícius. O futuro, que parecia tão incerto quando ele anunciou seu desejo de divórcio, agora se estendia à frente com possibilidades. Meu celular vibrou novamente com mensagens de texto de Renata, de amigos que já haviam ouvido, através da rede de fofocas relâmpago, de números que eu não reconhecia. Eu ignorei todas. Haveria tempo para conversas e explicações mais tarde. Por enquanto, eu dirigi em direção ao pôr do sol com as janelas abertas, meu cabelo chicoteando no vento, o sabor de sal e liberdade nos meus lábios. O pôr do sol pintou o céu em tons de laranja e rosa quando parei na minha garagem. A resposta automática de checar meu celular finalmente vencendo meu desejo por silêncio contínuo. 43 mensagens esperavam, mas eu rolei a maioria delas, parando apenas em uma de Márcio Dourado. Enviada apenas 30 minutos depois que eu saí da praia. Vinícius tentando controlar os danos. Reunião de sócios convocada para segunda-feira de manhã. Davi Dourado se recusando a tomar decisões sobre a posição de Vinícius. Pensei que você deveria saber. A segunda-feira chegou com um tipo de drama que Vinícius teria apreciado em sua vida antiga. De acordo com Patrícia Ramos, que me ligou naquela tarde, incapaz de se conter, o advogado do Sr. Antunes chegou à firma exatamente às 9 da manhã, solicitando ver Vinícius na presença do sócio sênior. O envelope que ele entregou continha não apenas a notificação da perda da herança, mas cópias de toda a documentação relevante, autenticada e oficializada, não deixando espaço para interpretação ou esperança. Vinícius apenas sentou lá, Patrícia relatou, sua voz baixa com a emoção da queda testemunhada. Ele não disse uma palavra por 5 minutos inteiros. Então ele pediu licença e saiu do prédio. A segurança teve que encaixotar o escritório dele porque ele nunca mais voltou. A Fundação de Pesquisa do Câncer, que havia sido o projeto de paixão da dona Helena, divulgou um comunicado naquela terça-feira agradecendo à família Antunes por sua generosa contribuição, evitando cuidadosamente qualquer menção às circunstâncias. 60 milhões de reais financiariam pesquisas por anos, salvariam vidas, criariam algo significativo a partir dos destroços das escolhas de Vinícius. A dona Helena teria apreciado a ironia, o egoísmo de seu filho transformado em um bem altruísta. Na quarta-feira, Olívia Dourado havia desaparecido de São Paulo por completo. Os carregadores chegaram ao apartamento de Vinícius enquanto ele estava se reunindo com advogados, embalando os pertences dela com a eficiência de pessoas pagas para não fazer perguntas. Ela deixou o anel de noivado na bancada da cozinha, sem nota. O diamante capturava também a luz da manhã, através da janela, bonito e inútil, agora que sua promessa havia evaporado. Sua conta no Instagram desapareceu. Seu LinkedIn atualizado para mostrar uma posição no escritório da firma em Manaus, tão longe do escândalo quanto a geografia permitia. A resposta de Davi Dourado foi igualmente rápida e impiedosa.
Ele emitiu um memorando interno se distanciando das decisões pessoais de sua sobrinha e das infelizes circunstâncias de Vinícius, deixando claro que o nepotismo não havia tido papel em nenhuma decisão da firma. O fato de que todos sabiam que isso era mentira não importava. A aparência de decência tinha que ser mantida. Os casos de Vinícius foram redistribuídos em poucos dias. Seu nome removido das listas de sócios, sua vaga de estacionamento transferida para um advogado mais jovem e ambicioso que ainda acreditava no para sempre. A rede de fofocas espalhou a história com um apetite voraz. Cada releitura adicionava novos detalhes, alguns verdadeiros, a maioria exagerada. No final da semana, a história havia se transformado em algo quase mítico. A esposa descartada retornando como um anjo vingador. A secretária gananciosa fugindo em desgraça. A fortuna perdida para a arrogância. Eu ouvi versões onde eu havia planejado tudo desde o começo, onde o Sr. Antunes e eu havíamos conspirado juntos, onde Olívia sabia sobre o testamento e arriscou mesmo assim. Nenhuma delas capturou a verdade simples, que as consequências seguem as ações tão certamente quanto a sombra segue a luz. O jantar de quinta-feira com o Sr. Antunes continuou como se o mundo não tivesse mudado de eixo. Nos encontramos em nosso restaurante de sempre, pedimos nossas refeições de sempre e falamos sobre tudo, exceto Vinícius. O Sr. Antunes havia envelhecido anos em dias, o peso de observar a destruição de seu filho evidente em novas linhas ao redor de seus olhos, mas também havia algo como paz em sua expressão. A fundação ligou hoje, ele mencionou durante a sobremesa. Eles querem nomear uma ala de pesquisa em homenagem a Helena. Ela teria amado isso, eu respondi, e foi o que eu realmente pensei. 6 meses depois, em uma manhã de terça-feira comum, encontrei Vinícius em uma cafeteria perto da minha aula de arte. Quase não o reconheci a princípio. Os ternos caros haviam sido substituídos por calças de sarja e uma camisa social simples, do tipo que você pode comprar em qualquer loja de departamento. Seu Porsche não estava em lugar nenhum. Pela janela, eu podia vê-lo caminhando em direção a um modelo mais antigo de Toyota, prático e nada notável. Marina, ele disse, e pela primeira vez em 20 anos, ele olhou diretamente para mim, realmente me viu. Olá, Vinícius. Nós ficamos ali por um momento. 2 pessoas que uma vez prometeram o para sempre, agora estranhos com história demais. Ele parecia mais velho, com certeza, mas também de alguma forma mais claro, como se perder tudo tivesse raspado décadas de pretensão. Eu trabalho em uma pequena firma no centro agora. Ele ofereceu sem ser solicitado. Casos de acidentes pessoais na maioria. É realmente interessante quando se trata de ajudar pessoas, em vez de apenas faturar horas. Isso é bom, eu disse, e descobri que era o que eu realmente sentia. Eu queria pedir desculpas. Ele começou, então parou, parecendo perceber a inadequação das palavras. Não para o seu bem. Eu sei que é tarde demais para isso, mas preciso que você saiba que eu entendi agora. O que eu joguei fora. O que eu nunca vi quando tinha. Eu estudei o rosto dele, procurando a manipulação que sempre esteve lá. As palavras calculadas projetadas para alcançar um resultado específico. Mas não havia nada de estratégico em sua expressão, apenas exaustão e algo que poderia ter sido um arrependimento genuíno. Entender tarde demais ainda é entender, eu disse finalmente. Ele assentiu, começou a dizer algo mais, então pensou melhor. Nos separamos sem um tchau. 2 pessoas caminhando em direções opostas, finalmente livres das órbitas uma da outra. Os jantares de quinta-feira com o Sr. Antunes se tornaram a pedra angular da minha nova vida. Nós exploramos restaurantes por toda a cidade, falamos sobre livros e arte e viagens. Construímos o tipo de relacionamento que eu sempre quis com meu próprio pai, mas nunca tive. Ele me ajudou a entender as implicações fiscais quando vendia alguns investimentos. Celebrou comigo quando minha primeira pintura foi vendida em uma galeria local. Ouviu sem julgar quando eu falei sobre talvez namorar de novo algum dia. A casa se tornou verdadeiramente minha através de pequenas transformações. O escritório em casa de Vinícius se tornou meu ateliê de arte. Janelas voltadas para o norte, inundando o espaço com luz perfeita. A sala de jantar formal, que usávamos 2 vezes por ano, se tornou uma biblioteca cheia de livros que Vinícius teria chamado de frívolos. O jardim, que era mantido por jardineiros para parecer perpetuamente perfeito,
Cresceu selvagem, com vegetais e flores que atraíam borboletas e abelhas. De pé naquele jardim uma noite, com terra debaixo das unhas, tinta ainda na minha calça jeans, eu entendi que a melhor vingança não havia sido sobre destruir Vinícius. Havia sido sobre me recusar a ser destruída, sobre me afastar daquela praia, de 17 anos de diminuição, em direção a uma vida que era inteiramente, autenticamente e sem desculpas, minha. A mulher que havia parado na praia de Jurerê com um envelope cheio de consequências estava buscando justiça. A mulher cuidando de tomates em seu próprio jardim havia encontrado algo melhor. Ela havia encontrado a si mesma. Gefällt dir meine Geschichte und aus welcher Stadt hörst du sie? Lass uns in den Kommentaren treffen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, kannst du mich unterstützen, indem du mir ein Super Thanks schickst, damit ich mehr solche Geschichten machen kann. Vielen Dank für deine tolle Unterstützung. Ich freue mich auf deinen Kommentar zur Geschichte. Auf dem Bildschirm siehst du 2 neue Lebensgeschichten, die ich dir wirklich empfehlen kann. Es gibt noch viel mehr auf meinem Kanal, vergiss nicht zu abonnieren. Bis zur nächsten Lebensgeschichte.